Paz do Senhor, igreja. Amém. Eu fiquei muito feliz quando o Cris me ligou e me convidou para estar aqui. Outro dia eu encontrei um pastor amigo meu e ele falou assim: cara, quantos membros tem a sua igreja? E cara, a gente deve estar com uns 2.700 membros mais ou menos. Ele parou, olhou e falou: mas não tem igreja com esse tanto de gente em Taubaté? Eu falei: não, cara, você não está entendendo. São 50 nossos, mais uns 200 da Petra, mais uns 700 da Poema, mais uns 400 do Refúgio, somando tudo. Eu falei: você já ouviu falar de reino? Aí ele olhou e falou: cara, não dá para conversar, que você é muito ignorante. Eu falei: cara, você que está errado e vem falar que eu que sou ignorante. Eu me sinto em casa aqui, amém? Queridos, eu vou pedir perdão uma vez só, eu estou saindo de uma gripe. Então, para não ficar pedindo perdão toda hora, eu já vou pedir, tá bom? Amém? A pastora Agnes te mandou um abraço. Ela não pôde vir, minha esposa está ministrando a palavra hoje lá. Eu trouxe mais 2 bênçãos de lá, o Gogó e o Beto. Amém? Que não é bom andar sozinho, né? Te leva 2, aí fica mais fácil. Amém? Queridos, eu estou muito tenso hoje de estar aqui. Falar de rejeição é falar muito da minha vida. Como disse o Edmar, eu estive com ele essa semana, ele falou: cara, vai ser bênção, porque você é pós-graduado em rejeição. Então você vai se dar bem lá. Mas, amados, eu não vou dar meu testemunho, não foi isso que Deus mandou falar, então não vou falar. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 13. Atos 13, verso 21 e 22. Atos 13, 21 diz assim: depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim. Quando este foi deposto, levantou-se-lhes um rei a Davi, do qual deu testemunho, dizendo: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e que executará toda a minha vontade. Amém? Eu tentei fazer um rascunho aqui, não sei se Deus vai me deixar ser isso que Ele quer exatamente, mas estamos na liberdade aqui, até 00:20, né, Cris? Amém? Primeira parte, glória a Deus. Amados, quando Deus me deu esse texto de Atos e começou a falar comigo de Davi, eu fiquei meio preocupado. Falei: Deus, acho que você não entendeu o tema do mês deles, é rejeição. Acho que eu não expliquei direito. Você falou Atos, não tem nada a ver Davi com isso. E a gente é meio burro, e aí Deus tem que ficar repetindo as coisas. E quando Deus começou a falar de Davi comigo, Deus me trouxe esse texto, que ele mesmo deu testemunho, dizendo: eu encontrei Davi, homem segundo o meu coração, e que executará toda a minha vontade. Uma pergunta óbvia: quem deseja ser segundo o coração de Deus e executar toda a vontade de Deus? Todo mundo quer isso. Eu acho que é o desejo, o sonho de consumo de todo cristão, é fazer isso. É por isso que nós vimos a igreja de domingo a domingo. É por isso que nós continuamos buscando, lendo a palavra. É por isso que nós continuamos ouvindo os nossos líderes. É por isso que nós oramos, é por isso que nós levantamos, caminhamos e continuamos. Porque nós entendemos que o fim de tudo é ouvir o coração de Deus, executar a vontade dEle nessa terra e buscar seguir tudo que Ele tem para nós. É isso que nós queremos. Então, chegar no fim da vida ou o dia que nós morrermos, o próprio Deus vir e falar: esse cara foi o cara que eu escolhi, essa menina eu escolhi. Por quê? Porque vai fazer toda a minha vontade e é segundo o meu coração. Eu acredito que é o melhor elogio que a gente pode ter. É a cereja do bolo, como disse o Cris, da nossa vida. Esse é o nosso objetivo, é para isso que nós vivemos. Rejeição, queridos, é exatamente o oposto de aceitação. Foi o que nós ouvimos aqui no começo.
A palavra de Deus, ela vem dia a dia para as nossas vidas e só tem duas atitudes: ou eu rejeito ou eu aceito. Ou eu rejeito a Cristo, como eu fiz por 22 anos da minha vida, ou eu aceito. E assim é. A igreja, queridos, não é o ponto de chegada. Aceitei Jesus, acabou. Não. Na verdade, a igreja é o ponto de partida. Outro dia tinha um cara na rua, eu parado no semáforo, e aquele sonzão alto que não é do reino, aquelas músicas que tá fritando batatinha, sabe? Aquelas músicas horríveis. E aí eu vi um adesivo no carro dele, Vida Louca. Eu estava numa semana punk com Deus. Quem olhasse não ia dizer nada, mas eu e Deus, a gente estava num fight ali. E aí eu olhei aquilo passando assim, Vida Louca. Eu falei, se esse cara entregasse a vida para Cristo e decidisse entrar no processo de transformação e rompimento, aí ele ia ver o que era vida louca de verdade. Porque a verdadeira vida louca é essa vida, queridos. Deus escolheu as coisas loucas, eu e você. Rejeição e aceitação. Esses são os opostos. E aí vamos falar um pouquinho de cultura, só para a gente dar uma introdução em rejeição. Começa o erro pela cultura, pela mente do ser humano, pela má formação da cultura e da religiosidade. A cultura secular e a cultura religiosa da igreja. Lá em Levítico 22, Levítico 18, um trecho grande de Levítico, você pode ler depois, ensina o quê? A lei. Quem tiver qualquer defeito não pode estar ministrando diante de Deus. Quem for manco, quem for coxo, quem for cego, quem tiver a mão mirrada, quem tiver algum defeito de nascença, quem tiver uma mancha, qualquer tipo de defeito não pode ministrar diante de Deus. Essa era a regra da lei. Para aquele tempo, ótimo, era assim, mas nós não vivemos mais debaixo da lei. Nós vivemos no tempo da graça. E o Senhor hoje, Ele não questiona mais os nossos defeitos para nós estarmos diante dele. O véu foi rasgado, o livre acesso existe. Então hoje, como você é, do jeito que você está, com todas as mazelas da sua alma, com tudo que te assombra aí dentro, e que nem o pastor e ninguém sabe, só você e Deus sabem, assim mesmo, do jeito que você está, você pode se chegar a Deus. Mas a cultura da religião, ela prega uma justiça retributiva. Ela vem com aquela lista do pode ou não pode, e aí se você não consegue, com todo o seu esforço, cumprir todas as regras, você não é digno. É porque você não tem fé. E aí o homem vem com uma série de coisas e quer colocar um modelo que Deus não exige. E aí gera o quê? Pessoas doentes, deformadas no entendimento do que Deus quer realmente. E a gente chega e fica brigando para cumprir uma lista de exigências que Deus não exige. Deus, Ele não procura pessoas ideais, queridos. Se Ele procurasse pessoas ideais, Ele só ia ficar com o filho dele. Deus, Ele procura pessoas reais. A grande questão é, eu e você nos achegarmos a Deus exatamente como nós somos e como nós estamos. Esse é o segredo para começar a romper. Para dar o primeiro passo, para liquidar toda a rejeição que habita ainda dentro de nós. Deus quer pessoas reais. Eu não sei você, mas o Cris eu conheço já, então imagino. Mas eu sou bem claro e bem objetivo com Deus. Você entende que Deus é seu Pai? Amém? Quem tem o Pai em vida aqui? Eu não tenho mais. Mas o jeito que você fala com o seu pai é o jeito que você fala com o seu pai. E tem dias que eu chego e falo, olha, está tudo zoado, vê se dá para fazer alguma coisa aí. Ô Deus, me ajuda aí, eu não estou conseguindo. Eu não estou entendendo, eu não sei como é que é. Deus procura pessoas reais. Não adianta eu chegar como aquele fariseu, que todo mundo conhece a história, olhar para o republicano e falar, Deus, o Todo-Poderoso, Senhor do céu e da terra, olha, não deixa eu ser como aquele. Isso é religiosidade, queridos. Isso é uma falsa santidade. E Deus está ali esperando. Deus, Ele não responde perguntas, Ele responde respostas. Quando Ele fala com você e você responde através de uma atitude, de ser claro, sincero, abrir o seu coração para Ele e mostrar para Ele como você realmente está,
aí ele pode começar a fazer alguma coisa. E a rejeição é algo que nós vamos ter que lutar a vida toda, queridos. Não é algo que você vai resolver definitivamente e nunca mais vai ter problema com aquilo. Você pode apagar daqui para trás através do sangue, resolver diante de Deus algumas coisas daqui para trás, nós vamos falar disso. Mas é algo que está relacionado com a alma. Então, enquanto nós estivermos vivos, nós vamos ser atacados nessa área. E a questão é você entender como funciona. Todos nós aqui já recebemos promessas de Deus, amém? Todo mundo. Se você congrega aqui, se você está visitando de outro lugar, em algum momento, de alguma forma, Deus falou algo sério com você, a respeito dos planos que Ele tem para você. Você provavelmente, se não sabe, já desconfia de qual é o seu chamado, o seu propósito e do que Deus tem para fazer através da sua vida. Eu lembro bem, quando eu estudei o tempo dos grandes avivalistas, mas eu não acredito que esse tempo vá voltar, porque Deus normalmente não repete as coisas, Ele faz coisa nova, e nós é que não percebemos, como a palavra diz. Eu acredito que esse tempo é quando a palavra diz que a criação espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Então já está dentro de nós, já está decretado pela palavra. Deus está pronto, esperando. Porque em Atos, acho que capítulo 3, se eu não me engano, também, diz que convém que os céus retenham a Cristo, até que se dê o tempo da restauração de todas as coisas. Então Deus é um Deus de restauração. Restauração é diferente de reforma. Quem já reformou casa aqui? Você quebra tudo e faz tudo de novo, não é assim? E restauração? Não. Restauração é fazer ficar igual ao original. Deus quer levar a gente de novo para o começo. Você está numa igreja, está ouvindo a palavra, tem vivido diante de Deus, querido, você não vai para o céu, você vai voltar para casa. Deus quer te levar para a origem de novo. E a origem é lá em Gênesis, que Ele vinha todos os dias ter relacionamento com Adão e Eva. É isso que Deus quer com você. E o que nos atrapalha? Os nossos pecados. E dentro disso está a rejeição. E você já ouviu palavra, já ouviu promessa, mas aí você olha e como tantos homens da Bíblia que nós conhecemos e mulheres, você fala, não, eu não, isso não é para mim. Se o Cris vira para alguém aqui improvável, que se julgue improvável, fala, cara, Deus falou que você tem que ir para a África comigo. Você vai pregar lá e você vai quebrar. Cara, você está louco? Eu não, de jeito nenhum. Queridos, quando nós focamos nos nossos defeitos, deixamos de lado o que Deus nos falou, olhando para os nossos defeitos e dizemos para Deus e até para o nosso líder que aquilo não é para mim, eu estou dizendo, Deus, você errou na escolha. E Deus não erra, queridos. Pode ter certeza disso. Se Deus falou algo com você, e se tem alguém que sabe o que diz, é Deus. Ele não errou. Os seus defeitos não são problema para Deus. Ele sabe disso. Moisés um dia disse isso para Deus. Todo mundo conhece a história. A sarça queimando, e Deus pega, põe fogo ali, e ele olha, se vira e fala, nossa, que negócio legal, vamos lá ver. E a hora que ele chega, Deus dá uma enquadrada nele. Talvez alguma coisa esteja queimando na sua vida, porque Deus quer chamar a sua atenção, como Ele fez com Moisés. Tem hora que Deus tem que meter fogo, querido, para chamar a nossa atenção. E aí a gente chega, nossa, que negócio legalzinho, bonitinho, e Deus fala, tira a sandália, mano, tira o chinelo aí. E ele vai, cola com Deus, e Deus vira para ele e fala, e aí, cara, e aquela conversa nossa de 40 anos atrás, ficou sem resolver. Tem um negócio para a gente tratar ainda. Queridos, pode passar 40 anos, mas Deus não vai esquecer do que Ele te chamou para fazer. Tem algo do alto plantado dentro de você, e você vai ter que viver isso. Porque Deus, Ele plantou isso, quando Ele soprou o fôlego de vida dentro de você. Ele plantou a eternidade aí dentro. Tem sementes aí dentro, tem coisa para fluir ainda, tem coisa para nascer, para brotar, e é você mesmo, querido, não adianta passar a bola para outro não, é você que Deus escolheu, é você que Deus chamou. Você já nasceu vencendo, você não é um derrotado, amado. 500 milhões de espermatozoides, a ciência diz, e você conseguiu.
Você conseguiu. Podia ter sido qualquer outro, mas você passou. Você deu baile em 500 milhões de colegas e passou na frente. E você conseguiu. Você acha que isso já não é um milagre? E toda a sua história, e todo o seu contexto, e tudo que você passou para chegar até aqui, querido. Eu não vou nem pedir para alguém dar um exemplo. Como eu falo com o pessoal lá, todo mundo tem uma história ruim para contar. Todo mundo. Mas o problema é que a religião, ela diz que se eu não tomei 3 tiros, 2 facadas e mais um monte de coisa, o meu testemunho é fraco. Puxa, a minha conversão foi assim. No começo da conversão, puxa, cara, eu nem tomei tiro, cara. Eu nunca fui preso. Eu nunca tomei facada, não aconteceu nada. O máximo que eu fiz foi brigar na rua e desobedecer minha mãe. Eu era mais ou menos, eu achava, né? Mas aí quando a palavra vem, lança a luz nas nossas trevas, queridos. O Espírito Santo chega e fala, mano, mas esse monte de lixo que tem aqui dentro. Eu falo, nossa, eu sou ruim mesmo. Acho que se eu tivesse tomado um tiro não ia ser tão ruim, igual eu sou por dentro. Mas por que falar de Davi? Davi, amados, ele era um cara que ele tinha todos os motivos para não cumprir a vontade de Deus. Ele tinha todos os motivos para não ser segundo o coração de Deus. Anotei a lista aqui, ó. Ele foi rejeitado pelos pais, porque ele fazia um serviço de escravo, um serviço que não era para ele estar fazendo. Ele foi rejeitado pelos irmãos, porque quando ele chegou lá para entregar a marmita dos caras, os caras xingaram ele. Ô moleque, você está fazendo aqui não é seu lugar não, isso aqui é guerra, mano. É guerra, mas os caras não foram, precisou ele chegar para resolver a parada. Estava todo mundo lá escondido. Ele foi rejeitado pelos inimigos, Golias desprezou ele. Ele foi rejeitado por alguns sacerdotes da época dele. Ele foi rejeitado pelo rei, pelo sogro, Saul. Rejeitou ele, tentou matar ele, perseguiu ele. Ele foi rejeitado pela esposa quando ele dançou diante da arca, porque ela chamou ele de vadio, de vagabundo. Desde a adolescência, desde o começo, ele tinha tudo para ser um erro, para não dar certo. Mas aí eu fui buscar a Deus, queridos, eu descobri uma coisa em Deus. Isso não tem comprovação teológica, você me corrige se eu estiver errado, Cristo. Mas eu entendi isso, buscando a Deus, e eu quero que você entenda isso. Provavelmente, Davi era fruto de uma pulada de cerca de Jessé. Porque o Salmo 51, que é o salmo conhecido como o salmo de arrependimento de Davi, no versículo 2 ou 3, se eu não me engano, ele fala do pecado dele. Senhor, o meu pecado continuamente está diante de ti. Mas aí, queridos, no verso 5, ele fala outra coisa. Nascido em pecado. Eu fui concebido em pecado. E aí, se a gente pega, quando o profeta chegou na casa de Jessé para chamar os irmãos dele para ungir o rei, um era grandão, outro era fortão, outro era assim, outro era assado. E numa descrição na Bíblia diz que ele era frágil, ruivo e de gentil aspecto. Na nossa época agora chama de gay. Ele era meio esquisito assim. Tipo, o cara é meio fresco. Porque ele era provavelmente pequeno. Era um cara pequenininho, franzininho, ruivinho. Então, provavelmente, por fazer um serviço de escravo e todos os outros irmãos ficarem na casa com o pai e a mãe, ele sabia que ele era fruto de uma pulada de cerca do pai dele. Aí, queridos, nós pegamos todo esse lixo e dizemos para Deus, Deus, não dá para eu viver o que você tem para mim, porque olha isso e olha isso. Eu não vou perguntar aqui, mas talvez nós sejamos fruto de um abuso, talvez nós tenhamos sido abusados, talvez nós tenhamos sido fruto de uma pulada de cerca, ou às vezes nem isso, uma gravidez indesejada. Outro dia eu estava com uma pessoa e o filho grande já, e ela falou, esse aí escapou, não estava planejado. Eu falei, não diga isso. Repreende essa palavra, pega ela de volta. Porque você está gerando no coração dessa criança, o seu filho, que ele não foi planejado e não foi desejado, ele vai crescer com isso. E isso é uma porta aberta para a rejeição. E aí, talvez não tenha sido planejado,
Talvez, como Davi, você e eu não tenhamos sido tão bem cuidados como os outros irmãos. E aí a lista é enorme, queridos, de coisas que vêm para tentar marcar a nossa vida. Porque a primeira coisa que eu tenho que entender na minha mente, Romanos 12, 2, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu preciso transformar a minha mente e entender por onde a rejeição entrou. Porque ela entra por algum lugar. Eu não acordo do dia para a noite, ai, que rejeitado que eu estou hoje. Não. Nós estamos me sentindo rejeitado. É igual aceitar a Cristo, ai, estou com vontade de me converter hoje. Não, isso não acontece. Mas não acontece mesmo. Isso está relacionado com a nossa alma, com o nosso coração, com o trabalhar de Deus na nossa vida. A Bíblia diz o que, querido? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração. Sabe o que é isso, amado? Pega a sua vida, você, trabalho, escola, filhos, família, tudo que você viveu até hoje, faz um pacote bem bonito, fecha, pega o seu coração e põe em cima. Acima de tudo isso, o mais importante é o seu coração. E a minha pergunta para você hoje é: o que aflige o seu coração? O que passa no secreto? O que acontece com o seu coração quando a porta fecha, quando a luz apaga e quando não tem ninguém? O que faz você chorar? O que lá do passado, talvez de 20, 30, 40 anos, que ainda te assombra? O que aconteceu, querido, que talvez a sua mente criou um gatilho e você nem lembre de detalhes, mas está aí algo doendo e você não lembra? E isso te perturba até hoje. É hoje, querido, é hoje. Hoje. Hoje Deus quer que você saia daqui livre. Livre para continuar rompendo. Porque não é uma coisa de um culto de 30 dias, é uma coisa de uma vida. E você precisa hoje deixar algumas coisas para trás e começar a viver o novo de Deus. Sabe quando a palavra diz, basta cada dia o seu mal? Então, querido, outro dia eu conversando com uma pessoa pelo WhatsApp, não dava para estar junto, e essa pessoa agoniada, angustiada, chorando, uma série de coisas que ela estava passando, eu respondi para ela, que horas são? E ela, por que você está me perguntando isso? Que horas são? Eu sabia, por isso que eu perguntei. E ela, 11h45. Eu falei, então, você só tem mais 15 minutos de sofrimento. Porque basta a cada dia o seu mal. Daqui a 15 minutos, a misericórdia dele se renova. E a gente começa tudo de novo. Querido, assim como a unção de ontem foi para ontem, a oração de ontem foi para ontem, a dor de ontem foi para ontem. Homens da Bíblia grandes passaram por isso. Jeremias chegou e falou, Deus, eu sou como uma criança, não sei falar, eu não sei nem entrar e sair da tua presença direito. Deus olhou para ele e falou, cara, não fala que você é uma criança, eu vou derramar unção sobre a sua vida, aonde eu mandar você ir, você vai, o que eu mandar você falar, você fala, eu vou dar unção para você arrancar, destruir, quebrar, edificar. É isso que está sobre você, querido, hoje. Você tem autoridade, você tem o sangue. Não esqueça de uma coisa, ai, mas Satanás está batendo, está se levantando. Que levantando, querido? A cruz nos entregou um demônio caído, derrotado. Ele não tem autoridade. Tudo que você viveu, passou e sofreu está num lugar chamado mar do esquecimento. E ali a Bíblia não diz, mas eu creio que tem uma plaquinha assim, Satanás, aqui é proibido pescar. Já ouviu isso? Ele não pode, querido, não pode. Então, se você romper hoje com isso, que você insiste em carregar. Por isso que Jesus fala, cara, me dá isso. Me dá o seu fardo que está pesado, você não está aguentando, mano. Pega o meu. O meu é leve, cara, é fácil. Me dá isso. Quero te dizer uma coisa, querido. Deus está me incomodando de dizer isso. Você não precisa esperar o fim da mensagem para tomar uma decisão a respeito disso. Amém? Nós estamos entre família aqui. Ninguém está aqui para te envergonhar e te expor.
Mas se você sentir no seu coração, dá um sinal com a sua mão, eu paro a mensagem, a gente ora por você e eu continuo a mensagem. Amém? Fique livre aqui. Sinta-se em casa, tá? Mateus 13, 18, você pode ler depois, fala da parábola do semeador. Quando eu falei, Deus, como é que esse troço entra na vida da gente? Mateus 13, 18 fala da parábola do semeador, todo mundo conhece. Aqui Jesus chega e começa a falar do reino. Mas, amado, princípio é uma coisa que serve para tudo. Por que uma pessoa que não é evangélica prospera? Porque ela acorda cedo, trabalha, dá o gás, se esforça. Isso é princípio. Eu conheço gente que não é evangélico e é dizimista fiel. E o cara prospera. Por quê? Porque ele tem compromisso com um princípio, não tem com os outros ainda. Mas ele prospera, porque ele é fiel. Ele é ofertante. É público, então eu posso dar o exemplo, isso foi posto a público. Pessoal que a gente tem relacionamento, o Colégio Inspire, lá da PIB de São José dos Campos. Eu sei da história que eu estava no dia junto e fiquei sabendo por acaso. Eu estava com eles. O dono do Vale Sul Shopping chegou para o pastor Carlito e falou, cara, eu não sou evangélico, não sou cristão, mas eu gosto de vir de vez em quando aqui ouvir a palavra. De manhã eu fico escondidinho lá no fundo. E eu não gosto de dar dinheiro para a igreja. Chegar e dar o dinheiro, mas você tem algum projeto? O pastor tirou o projeto da gaveta e falou, esse aqui faz tempo na gaveta que a gente não tem dinheiro para fazer. Posso ler? Pode. Voltou no outro dia, quanto custa? 6 milhões de reais para fazer o colégio. Falou, pode deixar que eu faço. Meu, isso é visão de reino. O cara não levantou a mão e não foi lá na frente. A gente fica, sabe, dando migué com Deus. Migué é o antigo João sem braço, tá, queridos? Aqui, agora é migué. A gente quer dar um perdido, igual Ananias e Safira. E por causa de a gente assistir na televisão que tem pastor que rouba, a gente não, tem pastor é tudo ladrão, né? E aí a gente se deixa levar pela mídia e pela cultura. Outro dia me falaram isso. Eu não conheço, lá no meu trabalho, eu não conheço um pastor que não rouba. Prazer, querido. Peraí, cara, você trabalha comigo há 20 anos, você é pastor? Eu sabia que você era crente. Então, eu sou pastor. Nossa, cara, mas eu conheço a sua vida, eu sei o carro que você tem. Então, cara, agora você conhece, agora cala a boca e não fala mais disso. Entendeu? Agora, ó, quieto. E esse negócio de pastor ladrão não é de hoje, porque Judas já metia a mão naquela época, né? Então já não é novo o negócio. Mas aí por causa de uma série de marcas e de coisas que a gente vai guardando e criando estereótipos, a gente vai criando barreiras para Deus se chegar a nós. E não é diferente com os nossos traumas. E aí a parábola do semeador nos ensina isso. Porque ela fala que vem, semeia, e aí eu aprendo uma coisa, o problema não está na semente, a questão toda está na terra. Porque o verso 23 fala assim, caindo em boa terra, ouvindo a palavra, compreendendo, dá muito fruto. O que isso tem a ver com rejeição? Vamos dizer, eu acho que isso nunca aconteceu com você, só comigo, que você cresceu ouvindo que você é burro, que você não vai conseguir, que não vai dar certo, que isso não é para você, que você não vai passar na universidade, que você não vai construir nada, que você é um fracasso, que isso, que aquilo e mais um monte de lixo. Você ouviu isso uma vida inteira, uma parte dela. E aí já junta que você nasceu de um jeito esquisito, ou de um abuso, ou foi abusado, aí vai juntando o lixo todo e faz um montão. E aí vem o semeador, só que das trevas, não do reino. E aí o solo, querido, cheio de lixo, ele é um lugar propício para multiplicar a rejeição. Só tem rato onde tem lixo, querido. É assim que funciona. E aí se você ainda guarda algumas coisas no seu coração e acha que você é isso, que você sempre ouviu, queria te dizer uma coisa, querido. Só você não acredita em você. Deus acredita em você, por isso que Ele mandou o Filho dele. O Filho dele acredita em você, por isso que Ele veio, morreu na cruz sem ter pecado nenhum. O Espírito Santo acredita em você, por isso que Ele continua
orando e clamando com gemidos inexprimíveis. O seu pastor acredita em você, por isso que ele continua aqui falando a mesma coisa. Eu acredito em você, por isso que eu vim aqui. O diabo acredita em você, por isso que ele quer destruir a sua vida, para você não chegar naquilo que Deus quer. Você reparou que só você não acredita? Vamos acabar com isso hoje, querido? Amém? Vamos fazer um pacote bem bonito com esse lixo todo e dar para ele? Faz isso hoje, querido. Faz isso hoje. A Bíblia lá em Levítico, ela fala que Deus, ele pedia para o povo sempre fazer um altar. Eu preguei isso outro dia lá na igreja. E ele sempre falava, onde vocês estiverem, façam altares. Altar é um marco. O fogo não vem no púlpito, querido. O fogo vem no altar. E você precisa fazer um altar. E os tipos de altar que Levítico fala, de pedra, disso, daquilo outro. Mas tem um altar que é muito legal. Vou lembrar o endereço agora, você pode pedir para o seu pastor te ajudar depois. Mas é o altar de terra. É um dos tipos de altar. E altar de terra era quando você não tinha recurso nenhum. Aonde você tivesse, você fazia um altar do jeito que desse. Então você parava e começava a juntar um montão de terra. E aí, querido, vem mato, vem galho, vem cocô de cachorro, vem pedra, vem tudo. Deus está dizendo, numa tipologia bíblica, do jeito que você tiver, eu quero que você faça um altar. Eu quero que você pegue todo esse lixo, todo esse entulho, toda essa porcaria que está dentro da sua alma, todos esses traumas, todas essas marcas, e faz um altar para mim, e mete fogo em tudo, que aí eu venho. Então, amado, eu não sei como você está, eu não sei o que você está identificando aí dentro do seu coração, mas faz um altar para Ele, deixa o fogo queimar, querido. E você vai sair daqui voando hoje, para viver o que Ele tem para você. Aleluia! Querido, um homem que ora muito, uma mulher, não põe medo no diabo. Um cara que decora a Bíblia de capa a capa, não põe medo no diabo. Satanás, ele só tem medo de uma coisa. Eu explico. O seu trabalho é o que você é pago para fazer. E o seu chamado é o que você foi criado para fazer. Se você já se sentiu rejeitado, de alguma forma, até o dia de hoje, eu queria acabar com isso hoje. Efésios diz assim, que Ele te elegeu nele, antes da fundação do mundo. Antes da sua mãe, do seu pai, de ter terra, mundo, qualquer coisa, Deus pegou, querido, Ele te elegeu. Sabe o que é elegeu? Escolheu. Ele votou em você. Ele pegou a urna eletrônica do céu, apertou o botão do candidato, apareceu você. Só tinha um, é você que ele escolheu. Ele olhou e falou, é esse. Apertou o verde, votou em você. E não tem concorrência. Ele te escolheu, querido, é você. Não é o Cris, é você. Você vai sair quebrando tudo aí fora. Você vai sair por aí levantando altares, metendo fogo e mudando a cidade de Pinda. É você, amado. Não é as quatro paredes da igreja, é você. Porque o que está plantado dentro de você é exclusivo, só você tem. Só que só tem rato onde tem lixo. Você precisa identificar, queridos, as coisas que estão aí dentro. Existe um desejo de aceitação no ser humano. Isso é o contrário da rejeição. Rejeição e aceitação. Então existe um desejo de aceitação. Por quê? Todo ser humano precisa de três coisas: amor, aceitação e aprovação. Toda criança quer ser amada, aceita e aprovada. E se você não rompe em Deus, se você não cresce na sua alma, não alinha a sua alma com o seu espírito, você continua vivendo atrás disso. Uma mulher nos Estados Unidos já gastou não sei quantos milhões porque ela quer ser a Barbie. Aí um maluco aqui no Brasil cismou que quer ser o Ken, acho que para casar com ela. Já gastou não sei quantos milhões de reais em cirurgia para ficar igual o boneco. Isso é o que, queridos? Aceitação. A gente quer ser aceito de alguma forma.
E aí a gente se afunda em dívida para comprar um iPhone 5, 6, sei lá que número que está, porque todo mundo tem, aí eu tenho que ter também. Sabe qual é o problema, querido? Você vai, pega um dinheiro que não é seu, porque é do banco, emprestado, para comprar uma coisa que você não precisa, para mostrar para alguém que não gosta de você que você é o que você não é. Você entendeu a jogada? Aí você fica 12 meses desesperado para pagar o negócio. Satanás conseguiu parar em você. Ou você vai no banco, faz um empréstimo. Quanto custa um iPhone hoje? R$2.000? Ou você vai no banco e fala assim: Deus, eu quero semear para a África. Não estou mandando ninguém ir, tá, querido? Estou dando um exemplo. Você faz o que Deus mandar você fazer. Estou só dando um exemplo. E eu não tenho. Eu estou falando que eu já vi gente fazendo isso. Amigo meu. Foi no banco, fez um empréstimo de 2 contos e falou: Cris, está aqui. Eu vou pagar em 12 meses, Deus vai me dar a vitória. Mas eu quero ver o negócio acontecendo, eu quero ver o rei sendo implantado. Você não faz isso, querido, para o reino, mas você faz para ter uma droga de um iPhone, que rouba, cai no chão, quebra. Ou igual a menina que eu vi comprando, que é a pessoa que eu estou dando exemplo, pôs no bolso, foi usar o banheiro, a hora que ela fez assim, caiu dentro da privada, perdeu o iPhone. Já paga a primeira, quase morreu de loucura. Para o reino você não faz loucura, mas para suprir a necessidade da alma você faz. Essa é a questão, querido. Tudo isso é rejeição. Tudo isso é a gente querer agradar o outro, viver em função do outro. A rejeição entra porque eu quero ser aceito de alguma forma, e isso entra através dos traumas. Quero ficar grávida, não posso. Trauma. Está na Bíblia, Ana. E acontece hoje também. A outra ficava zoando ela, a outra mulher de Elcana. Ficava zoando ela e ela chorava, até que Deus deu. Mas é um problema. Pode causar uma rejeição, abandono, gravidez indesejada, uma traição. Eu conheço uma pessoa que foi abandonada, ninguém sabe do marido. E ele não morreu, porque a família sabe onde ele está. Mas ele simplesmente sumiu. Abandono de casamento. E a pessoa carrega um trauma até hoje. A gente está tentando ajudar. Mas se não abrir o coração para a palavra e não entender, não adianta, a gente não pode fazer nada. Quem convence não sou eu e nem o Cristo, querido, é o Espírito. Então, hoje, como a Bíblia diz em várias questões, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o coração. Hoje, querido, é o dia. Abandono, traição, homens e mulheres que sofreram traição, criam um bloqueio, cria um problema de rejeição, vaga de emprego. Tem gente que se sente rejeitado, já está mal, cheio de entulho, de lixo, aí vira a mulher e fala: eu acho que essa vaga não é para você não, você não tem condição de abraçar essa vaga aí. Aí chega a mãe: não, você também não. Todo mundo fala o contrário, querido. Aí você vai lá: não, vai dar certo. Não deu certo. É isso mesmo que todo mundo falou. Aí você pega todo aquele lixo e põe dentro de você. E fala: isso mesmo que todo mundo falou, não é para mim, eu não presto, não sirvo para nada. E aí a rejeição se instala e você começa a se sentir o pior dos seres humanos. Sem falar de pecado, de culpa. E a grande questão, amados, é que nós vamos ter que lidar com isso a vida toda. Quando você ficar velho, você vai ser rejeitado. Porque você ficou banguela, você ficou careca, você está barrigudo, você está mais lento. E aí mais velho ainda, você usa fralda, você anda de cadeira de rodas, e por aí vai. Falei outro dia, me zoaram, né? Porque careca eu já sou. Daqui a pouco você está sem dente. Falei: meu sobrinho tem 1 ano e meio, é careca e sem dente, e acham ele bonito. Qual é o problema de ser careca e sem dente? Fala Deus, é isso aí. O problema, amados, não é a semente da rejeição. A rejeição, ela não é o problema em si. O problema é nós permitirmos que o nosso coração se torne um lugar apropriado para que isso cresça, multiplique e crie raízes. A questão não é a rejeição, a questão é o seu coração como está. Porque aquilo pode vir e não encontrar lugar. Se o solo não for apropriado, a semente morre. A parábola do semeador ensina isso. Se estiver cheio de pedra, no nosso caso a rocha, não vai ter semente para brotar ali do mal, queridos. Como está o seu coração? Como você tem caminhado até o dia de hoje?
como você tem vivido. O que quando você vai sonhar para Deus ou para a sua própria vida, aquilo entra no meio e atrapalha, e você fala, não sei nem porque eu estou pensando nisso, não vai dar mesmo. Essa é a questão, queridos. O extremismo da rejeição. Vou dar uma corrida aqui. Tem dois extremos a rejeição, e a rejeição ela pode variar o grau dela. Ela tem absolutamente só dois extremos. Ou a pessoa é dominadora ao extremo, não estou falando de gente que é firme, tá? Gente que fala firme, estou falando de gente dominadora, que quer tomar a frente, governar e tem que ser tudo do jeito dela. A dominação extrema e absurda é uma característica de quem tem problema de rejeição. Ou o outro extremo, que é o dominado. Aquela pessoa mole, apática, que não tem boca para nada. E que você fala para ela assim, nossa, o seu cabelo não ficou bem assim, isso era melhor loira. Amanhã ela está loira. Aí chega alguém e fala, nossa, mas estava tão bom do jeito que estava, mas loira ficou feia, acho que ruiva é melhor. Aí ela vai e pinta de ruivo na quarta. Aí o outro fala, você já tentou usar preto? Acho que ia ficar bem com seus olhos. Ela vai e pinta de preto, aí na sexta cai o cabelo dela. Qual o problema? Está querendo suprir a carência de ser aceito, de querer que a opinião de todo mundo que agrade. E aí alguém fala que você está gordo, você faz regime, fala que está magro, você soca a comida para dentro. Aí fala que você é baixinho, você vai procurar tratamento com remédio para ver se cresce. Fala que você está ruim, solteiro, você casa com qualquer coisa que aparecer na frente. Querido, você não segue a voz de Deus. Outro dia, pessoal, olha, vai ter um congresso do não sei o que, do não sei das quantas, um pessoal conhecido meu, vai lá, cara. Eu falei, mano, eu tenho compromisso nesse dia. Puxa, obrigado pelo convite, com maior educação, mas não vai dar para eu ir, não ia dar mesmo, querido. Não era implicância. Não, cara, mas é o fulano de tal que vai vir. Cara, e se ele botar a mão na sua cabeça, mano... Eu falei, cara, para com isso, cresce, mano. Aí ele olhou sério para mim. Cara, mas é o fulano de tal. Que a religião, ela torna o evangelho místico, né? Aqui, nossa, é o cara. Querido, não espere nada de mim, eu não tenho nada para dar para você não, tá? Eu brinquei com o Beto ali, eu falei, eu vou só contar um pouco da minha vida, do que eu passei. Que a única pessoa que eu posso falar mal e Deus não vai achar ruim sou eu mesmo. Então eu vou só comentar um pouco de onde eu já fui tratado. Mas eu virei para ele e falei, cara, eu vou só te perguntar uma coisa. O que você vai receber de um homem que você não receberia no secreto diante de Deus? Ele parou. Falei, o Espírito Santo é Deus? Ele, claro que é. Falei, ele mora onde? Aqui dentro. Quer dizer, ele conhece a letra. Eu falei, então para de procurar fora o que está dentro. Você está procurando o lugar errado, mano. Pega a palavra e começa a viver e aplicar na sua vida. A cura está aí dentro. Você não é o pecado e não é o problema. O problema é que o ambiente, o seu coração e a sua alma ainda não está totalmente sob o governo do Espírito. Você não entregou tudo ainda. Tem algumas portinhas que estão trancadas e você precisa abrir. Porque Deus não é mal educado, Ele não vai meter o pé na porta. Você que tem que ir lá e abrir, querido. Você que vai ter que abrir e falar, pode entrar agora, Senhor. Nós ficamos escravos da rejeição. E a rejeição, ela gera frutos, que nós podemos chamar também de filhos. A rejeição, ela tem filhos. E os filhos são o quê? Aquilo que nós vemos. Você já viu uma pessoa ignorante? Você já viu uma pessoa apática? Que quer agradar a todo mundo, fica se matando para agradar a todo mundo? Esses são os filhos da rejeição. A gente tem que olhar o que está atrás daquilo. Eu tenho uma lista aqui pequena também. Ó. Rebelião é fruto de rejeição. Ira, amargura, inferioridade, insatisfação, autoestima pobre, pessoas sem identidade. Eu conheço um amigo meu, e eu estou tentando trazer ele para Cristo há 10 anos. Ele já foi punk, já foi gótico, já foi budista, já foi espírita, ele já foi tudo que você imaginar, querido. Tudo. Cada hora ele é uma coisa, você nunca sabe o que você vai encontrar, dependendo do mês e da semana dele. Ele já passou por 3 noivados e 2 namoros. E não consegue resolver a vida dele. Porque ele tem um trauma, que eu acompanhei a história. Há 18 anos atrás, o pai dele foi assassinado.
E ele chegou para mim nervoso um dia e falou: cara, eu vou ficar revoltado, rebelde, eu vou virar bandido e não sei o que, vou usar droga. Calma, cara, para que isso? Tá louco? Não, é porque o meu pai foi assassinado. Eu falei: o meu também. Não, mas meu pai foi assassinado. Eu falei: o meu também. Ele estava bêbado e foi assassinado no caminho de casa, porque ele reagiu a um assalto bêbado. Não, mas eu quero ficar revoltado. Falei: então, mas aí minha mãe casou de novo e o meu padrasto estava bêbado também, bateu o carro e morreu. Então vamos falar de trauma então. Eu não quero conversar com você mais. E ele não fala mais comigo sobre esse assunto. Mas é uma pessoa que tem um trauma e não quer deixar de ser tratado. Não deixa o evangelho entrar e curar a alma dele. Sem identidade, cada hora de um jeito, cada hora que é uma coisa. Não consegue concluir nada. Você viu gente que não consegue... ele já fez 3 faculdades também. Ele estava quase formando em primeiro ano. Fez administração, logística e direito. Aí ele larga. Ele vai pós-graduar em primeiro ano daqui a pouco. Ele não sabe o que ele quer. Não conclui nada que começa. Fez matrícula 5 vezes na academia, não consegue perder a barriga. Porque ele vai 15 dias, não vai mais, desanima. Nada supre a necessidade. E eu falei para ele: cara, tem uma peça que encaixa nesse quebra-cabeça. E ela chama Jesus Cristo de Nazaré. Enquanto você não entender isso, você vai ficar correndo atrás do vento. E vai ficar sofrendo, e a sua vida está parada por causa de um trauma que você não entrega para Deus. Som do seu coração, querido. Crítica. Pessoa que critica tudo, nada está bom. Medo. Pessoa que tem medo de tudo. Dureza de coração, que não entra nada. Espírito de competição. E uma coisa chamada escapismo, pela psicologia, mas que nós podemos identificar como vícios: bebida, cigarro, sexo, pornografia, droga de todos os tipos, jogo, gastos excessivos e qualquer outro tipo de vício que a gente possa identificar. Tudo isso, a raiz de tudo isso, é algum momento da nossa vida. A rejeição entrou e criou uma raiz dentro do nosso coração. Autocomiseração também. Eu conversei com uma pessoa outro dia, serva de Deus, e ela falou: eu preciso ir no cartório. Dói mais quando é servo de Deus. Eu preciso ir no cartório hoje, não dá para eu ficar com você aqui. Eu falei: por quê? Não, eu vou tirar atestado de pobreza no cartório. Atestado de pobreza, você está louca? Você tinha que tirar atestado de riqueza. Você tem o reino dentro de você. Não tem, querido. Não teve a revelação ainda. Não, porque se eu tirar o atestado de pobreza, eu consigo ir lá na ABC e pegar a carteirinha, eu não pago mais ônibus. Eu vou economizar R$7 por dia. Falei: espírito de miséria, eu te repreendo em nome de Jesus. E aí eu comecei a cavar, querido. Pastor é bom nisso, né? Fui cavando na conversa. Passou fome quando era pequeno. Fome, de verdade. Família muito pobre, não é pecado ser pobre, é uma condição. Passou fome, de não ter o que comer, de verdade. Passar 2, 3 dias sem comer. Criou um trauma. O espírito de miséria se instalou e a pessoa não consegue deslanchar nessa área. Porque ela não ganha? Não, ela ganha, ela trabalha, tem o dinheiro dela, mas nunca vira. Tem um espírito de miséria ali dentro. Tem um trauma, tem uma rejeição. Eu nunca vou dar certo nessa área. Criou a condição dentro da mente. Pessoas que têm medo, críticas, que são defensivas, pessoas duras, desconfiam de tudo, pessoas que não respeitam nada e nem ninguém, competição, ciúme, perfeccionismo extremo. Não estou falando de pessoas que gostam de fazer com excelência. O perfeccionismo extremo tá bom quando ela faz do jeito dela. Eu chego, arrumo isso aqui, até que ficou bom, o pastor nem falou nada. Mas a pessoa vem: não, eu tenho que pôr a mão e dar uma viradinha assim, é do meu jeito. Perfeccionismo extremo. Doença na alma. Tudo isso, queridos, eu podia falar um monte de coisa aqui, mas não vou me estender muito. Tudo isso, porque eu sei que o Espírito Santo já me falou que está falando com você. Tudo isso que sonda, que ronda, que assombra a nossa existência, o nosso dia a dia, se traduz em uma frase: me aceite. Pessoas que vêm para o pastor chorando. Não tem esses aqui, né?
Você tem que pôr a chupeta, pegar no colo, balançar, trocar a fraldinha. Às vezes tem por aí nas igrejas aí, querido. Uns desses aí. Se o pastor não for lá, para com isso, querido, cresce. Isso aí é trauma, isso é rejeição. Você tem algum problema com o seu outro pastor, e aí fica zoando com o pastor daqui. Porque ele que tem que ir lá botar a mão e fazer. Você precisa ser curado, o problema não é o pastor. Outro dia uma pessoa, isso acontece lá na nossa igreja, da minha igreja eu posso falar mal. Eu cheguei, a pessoa chegou no culto de domingo, sim, vocês me dão 5 minutos a mais? Amém? Amém, obrigado. Obrigado pelo seu amém. Eu já estava com medo do horário aqui. Passar só um pouquinho. A pessoa chegou domingo no culto para mim e falou: poxa, pastor, aconteceu, irmão? Não estou sabendo. O que houve? Fiquei internada de segunda a sexta, você não foi lá me visitar. Entrei segunda, saí sexta, 5 dias internado, você não foi. Eu falei: irmã, presta atenção. Além de doente, eu estou vendo que você não lê a Bíblia. Ela já regalou o olho assim. Por que, pastor? Mudou até o tom de voz. Eu falei assim: primeiro, eu não tenho bola de cristal e nem posso, porque isso é do outro lado. Segundo, irmã, a Bíblia diz: comunique aos santos as vossas necessidades. Eu não estava sabendo, irmã. Você não me ligou. Como é que eu vou adivinhar que você está doente? Ai, pastor, você não ora? Pode parar. Você já está passando para o nível do desrespeito agora. Claro que eu oro. Mas eu acho que Deus queria permitir esse momento para dar uma confrontada em você. Aí tá bom, pastor. Aí chega o outro e falou: pastor, você nunca foi na minha casa tomar um café. O pessoal pensa que o pastor é bully, querido. Eu estou quase um bully, 20 café por dia, não aguento mais. Eu estou com úlcera quase tomar café. Serve um suco, leite, alguma coisa. É café, eu estou quase tentando tomar café. O pastor não aguenta mais. Não. Então amém, glória a Deus. Não, eu também gosto, mas é tanto café que o pessoal cobre, quer enfiar na gente. Pastor, você nunca foi na minha casa tomar café. Outra, não foi a mesma do hospital. Aí falou assim: você precisa, pastor, ir na minha casa. Você nunca foi na minha casa. Pastor tem que visitar, viu? Falei: não vi não, onde está escrito? Na Bíblia. Falei: só se for na sua, irmã. Porque a Bíblia diz que o pastor tem obrigação, vamos falar de obrigação, de visitar os enfermos, as viúvas, aí eu já visito minha mãe, porque daí já resolve, e os encarcerados. Não fala dos irmãos e nem do café. Não, tudo bem então, pastor. Aí fui dar uma cavada, é que o outro pastor ficava igual um louco lá para querer suprir a necessidade da pessoa. Aí eu tenho que ser igual o outro, querido, eu não sou. Volta para lá então, porque aqui não vai rolar. Não funciona, não é assim não. Você está falando que o cara é errado. Você falar para a gente pôr o kimono e rolar, nós vamos, mas até vou. Mas tomar café, ficar visitando, não vira não. Tem um monte de doente, encarcerado, viúva aí. Isso é trauma, querido. Rejeição. Tudo isso quer dizer: me aceita, me aceita, me aceita. Eu preciso de atenção. Esses caras que andam com o carro, com o som no último, que a porta do seu carro vai quase desmontando, você já viu? O cara já é surdo, você já vai ter que orar pela surdez dele. Outro dia a gente estava com a galera conversando, passou o cara, tremia aqui dentro, querido, o som dele mais top que o da igreja. Mais top que essas 4 caixas junto. E aí a pessoa falou: nossa, mas que escuta um som desse jeito? Eu falei: tudo isso ele está querendo dizer: alguém me dê atenção, por favor. Provavelmente ele tinha um problema de rejeição da parte do pai dele, da figura paterna. E aí como é que eu faço então, pastor? Agora já vi o lixo tudo, você já falou tudo, e como é que a gente resolve esse negócio? Queridos, primeira coisa, você precisa detectar o que está pegando aí dentro de você. Dentro de você é um lugar que nenhum pastor pode entrar, nenhum psicólogo vai entrar, nenhum psiquiatra vai entrar. O seu coração é um lugar que só o Espírito Santo de Deus e a palavra dele podem entrar.
porque essa palavra, ela é mais poderosa que espada alguma de dois gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do seu coração. Então, se você não abrir o seu coração para Ele e para a palavra dEle, você vai passar em 200 igrejas, acabar a sua vida, você vai morrer e não vai resolver, querido. Porque naquele dia só vai ter uma pergunta para a gente. Nós vamos chegar diante do trono e o Pai vai olhar para mim e para você e vai falar: o que você fez com o sangue do meu filho? Se a gente não se abrir para a cura, querido, é como um doente terminal com um vidro de remédio tampado do lado. A cura está do seu lado, está na sua mão, está debaixo do seu braço quando você vem para a igreja. Quando ela estiver dentro de você, aí você vai experimentar aquele versículo: as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Enquanto a palavra não for algo vivo e prático na sua vida, e você romper com todas essas mazelas, e entender que isso ficou para trás e que essa roupa não serve mais para você, porque Deus tem algo novo para você, você vai ficar parado, querido. Pastor, mas eu tenho o meu jeito de resolver as coisas, eu tenho o meu jeito de lidar com isso. Querido, entenda de uma vez por todas: se do seu jeito tivesse dado certo, já teria resolvido. Se do seu jeito desse certo, você não chorava mais à noite quando apaga a luz, você não vivia desesperado, sem saber o que fazer. Se do seu jeito desse certo, o reino já tinha sido implantado no seu coração e na sua casa, porque o avivamento não vai vir na igreja, o avivamento vai vir na sua casa, querido. O avivamento vai vir no seu quarto. Não fala da igreja no avivamento, fala que os vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão sonhos. É você, os seus filhos, os seus pais, todo mundo cheio da presença lá dentro da sua casa. Mas a cura precisa vir para que haja unidade na sua casa e na igreja. Porque a palavra diz o seguinte, queridos: ame o próximo como a si mesmo. E se você vive num processo de rejeição e de amargura, você não ama a si mesmo, e você consequentemente não ama o seu irmão. É mentira quando eu bato e falo: ô querido, eu te amo. Mentira! Porque você não ama a si mesmo. Então você não consegue amar o outro, porque você consegue amar o outro como a si mesmo. E se você tem barreiras com a sua própria vida, você vai ter barreiras com o outro. Porque você julga a sua vida, você vai julgar o outro. Você questiona o agir de Deus na sua vida, você vai questionar o agir de Deus na vida do outro. Então ninguém é de Deus para você, querido, porque você não se julga ser de Deus. Então você precisa romper hoje com algumas coisas. O ser humano, ele é feito de corpo, alma e espírito. Vocês já devem saber disso. Então você detectou o grau de comprometimento, sabe que isso é uma luta que você vai ter a vida toda, mas sabe que hoje você tem que deixar a carga para trás. Você não pode carregar isso mais, querido, você tem que ser livre. A porta da adoração, ela é escancarada, queridos, mas a porta da intimidade, da presença, a Bíblia diz que a porta da salvação, ela tem quilômetros, está aberto para todos. Mas a porta da presença, da intimidade de Deus, nós não conseguimos entrar muitas vezes, porque o problema não é que ela é larga ou ela é estreita, é que ela é dessa altura aqui. Você só entra prostrado na presença dele. Enquanto você estiver achando que você sabe, que você pode e que você consegue sozinho, não vai rolar, querido. Deus, ele está ali pronto para pegar você pela mão e começar algo novo na sua vida, e ele quer fazer isso hoje. O espírito está pronto, o corpo é isso aqui mesmo, não tem muito o que fazer. Ele só aumenta e diminui de tamanho, mas é isso aqui, não muda. Aonde está o problema? Na alma.
E por que Deus nos espreme, nos aperta e nos pressiona? Porque Deus tem pressa. E Ele precisa equalizar o nosso espírito e a nossa alma, para a gente entender o que Ele está querendo fazer. E quando eu consigo ser livre? Quando eu tenho uma identidade sarada como filho de Deus. E eu já vou terminar aqui. Só ouça Isaías 53:3, um texto muito conhecido que fala do nosso Jesus. Você se sente desprezado, querido? Você se sente angustiado, rejeitado? Isaías 53:3 diz que ele era o mais desprezado de todos os homens. Homem indigno, homem experimentado de dores, homem sofrido, alguém como quem, aquele como quem todos escondiam o rosto. Sabe o que é isso? Ele passando, as pessoas, eu não quero nem olhar para ele. E a Bíblia diz, e dele não fizemos caso algum. Ninguém deu a mínima para ele, queridos. Assim como ninguém deu a mínima para você até hoje. Mas o que fez esse homem, chamado Jesus, e até o fim? Porque um dia, o dia que ele foi se batizar, ouviu-se uma voz do alto, que diz, eis aí o meu filho amado, e o meu coração se alegra nele. O dia que você entendeu o seu lugar, querido, como filho de Deus, e ouvir uma voz dentro de você dizendo, você é o meu filho amado, e eu me alegro em você do jeito que você é, do jeito que eu te fiz, do jeito que eu sonhei, como você está, e tudo que você tem que mudar, eu vou cuidar de tudo. O dia que você entender isso, querido, você vai até a cruz se precisar, e você morre. E Jesus disse, quem quiser me seguir, pode vir, mas pegue a sua cruz. E a cruz, querido, não é para você pegar ela e ficar dando rolê em pinda. É para você pegar ela e deixar o Senhor te pregar nela. É para você morrer para você mesmo, para a sua vontade, para o seu querer. Fique de pé, querido, para a gente encerrar. Eu quero que você feche os seus olhos e comece a olhar para dentro de você. Eu não sei como o Cris faz aqui, mas eu quero te dar a liberdade, se você quiser, de vir diante do altar hoje e entregar algumas coisas diante de Deus. Eu não vou te perguntar, eu não quero saber. Isso é entre você e Ele. Mas se você quiser, querido, continuar carregando esse peso, esse fardo, o resto da sua vida, é um direito seu. Mas o Senhor, Ele te chama hoje para vir, querido, diante da cruz. Porque a cruz, ela nos dá duas lições. Você pode ficar parado diante dela, aprendendo. Ou você pode deixar o Senhor te colocar nela hoje. E aí quando você está na cruz, você ensina as pessoas que estão olhando. Então deixe Ele te colocar no centro da vontade dEle hoje. Olhe para dentro de você, querido. Todas as lágrimas que já correram, todos os traumas, tudo que já fez mal para você, entregue isso hoje. Para de carregar isso. Pega toda a sujeira, todo o lixo e faz um altar para Ele hoje, querido. Vem aqui hoje e faz um altar para Ele. Junta tudo e deixa queimar. Enquanto o louvor toca, enquanto o seu pastor ora por você, querido, deixa queimar. Fique com os olhos fechados. Ore a Deus. Deixa Ele ouvir o seu clamor e a sua voz. Se coloque diante dEle hoje. Quando tudo diz que não,